Escondem os números de suas economias, fazem manobras nas contabilidades para viver de ilusão de que estão bem, mas aí de repente estoura uma crise como essa. É assim como diz o Américo mesmo? Eu não sei se isso é necessariamente verdadeiro. Hoje em dia há um sistema organizado de contabilidade nacional dos países. É claro que você pode encontrar casos de países ou de governos específicos que venham esconder os números, mas eu acho que a tendência cada vez maior, na verdade, é uma necessidade macroeconômica, Mário, transparência. Em relação ao que o Marcílio falou, e respondendo à primeira pergunta, eu acho que é muito importante a gente pensar quais são os efeitos eventuais dessa crise em relação ao Estado do Espírito Santo. Nós estávamos analisando os dados de comércio exterior do Estado do Espírito Santo ontem no Instituto Jones, e o que a gente nota é que a Grécia tem uma participação relativamente pequena na nossa pauta de exportações. Não chega a estar entre os 5 maiores colocados em termos parceiros comerciais do Estado do Espírito Santo. Hoje em dia nós temos o seguinte ranking: Estados Unidos, Europa, via Holanda, em terceiro lugar a China. São os países para quem a gente mais vende, Estados Unidos, para quem a gente Europa... mais exporta, exato. Os nossos principais parceiros comerciais. A Grécia aparece com uma parcela muito menor na participação da economia capixaba. Uma lição importante desde 2008 que pode vir a acontecer agora. Há ganhadores e perdedores relativos, mas todo mundo acabou perdendo um pouco com a crise de 2008. Daí a importância de se controlar essa crise na Grécia agora. E a gente vê esse mega pacote de 1 trilhão. Foi o maior desafio que o euro já passou até hoje, professor Marcílio? Acredito que sim. E o que a gente deve considerar, porque a Europa foi criada há 60 anos atrás. Isso significou ter um impacto muito grande em termos de geração de riqueza, estabilidade, paz mundial. E que os líderes, eu acho que de uma certa forma entenderam que devem lutar e vão lutar de qualquer maneira, como a gente assistiu nos canais de televisão, na mídia, dizendo que os líderes vão lutar com todas as armas que eles puderem para poder preservar o euro. E até aproveitando o que o Matheus colocou, é muito interessante essa interdependência global, porque olha o que acontece. Um dos maiores parceiros comerciais da China é a Europa, a União Europeia. Se houver uma recessão, uma queda no crescimento ainda maior da economia europeia, isso pode implicar, ter algum impacto nas exportações e na própria economia chinesa. E quem são os maiores compradores de commodities, os maiores produtos, matérias-primas básicas que o Brasil exporta? É a China. Então, quer dizer... há um risco. Há uma ameaça nessa história. Professor Marcílio Machado, professor de Comércio Exterior, muito obrigado pela presença aqui no Bom Dia. Matheus, mais uma vez, muito agradecido pela presença, pela análise aqui no Bom Dia. Viu? Eu que agradeço. Portanto, ainda é cedo, quer dizer, ainda é muito cedo para falar que o risco existe de uma contaminação, principalmente aqui no Espírito Santo. Matheus explicou muito bem quais são os países para quais o Estado mais exporta. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar de...